Todos estamos iniciando neste momento a live do Núcleo VET, que faz parte da campanha Proteína Animal do Passado ao Futuro. No programa de hoje, nós falamos sobre as ações da indústria para produzir e proteger. Eu recebo na nossa sala hoje de conversa o vice-presidente do Núcleo VET, médico veterinário Lucas Piroca, e recebo o presidente da ACAV, Associação Catarinense de Avicultura, José Antônio Ribas Júnior. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Panti. Boa tarde, Ribas. Boa tarde, Ribas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para todos vocês. Prazer estar aqui. Bem-vindos todos que já estão chegando na nossa sala. A nossa audiência já começa a se formar, são as pessoas que estão acompanhando em casa. A ideia é que vocês acompanhem, na sequência participem, enviando suas perguntas que vão ser respondidas aqui em tempo real. No programa de hoje, o assunto, então, indústria. Quais são as ações para produzir e proteger? Lucas, eu passo para você, que vai ser o mediador desta tarde. Muito obrigado, Panti. Primeiramente, agradeço a participação do Ribas. Sem dúvida, aí vai estar engrandecendo esse momento de discussão em um momento tão importante. Mais do que nunca, a difusão de informação correta, ela se faz necessária. E esse é um dos propósitos do Núcleo VET, o Núcleo de OS de Veterinários Zootecnistas. Ele é uma associação formada aqui em Chapecó, da onde eu falo. Ela tem quase 50 anos, no próximo ano comemora 50 anos, um legado que vem de gerações. Desde o início, o propósito do núcleo foi essa difusão de conhecimento, não só para os profissionais que são sócios e associados, mas como para a população como um todo. Com essa difusão de conhecimento surgiram alguns simpósios. Há mais de 20 anos a gente tem simpósios que em Chapecó reúnem pessoas da América Latina como um todo e de diversas partes do mundo. E a gente vem conseguindo, junto com os simpósios, unir a cadeia, levar a informação, capacitar as pessoas, apresentar tecnologia e gerar discussão, gerar reflexão, trazer informação, que é o que realmente nos leva ao próximo passo. Sem dúvida, isso aí é fruto do trabalho incansável de várias pessoas, é um trabalho voluntário. Hoje nós somos mais de 100 médicos veterinários e zootecnistas na associação, que dão um pouco do seu tempo para poder estar colaborando. Então eu agradeço a todos, em nome do Núcleo VET, e agradeço a quem está assistindo a gente nesse momento. A gente lançou uma campanha, esse ano não teremos os simpósios Brasil Sul em Chapecó, mas lançamos uma campanha que é uma campanha Proteína Animal do Passado ao Futuro. A gente vai estar abordando com ela toda a história da produção de proteína animal, toda a evolução que a humanidade teve junto a ela, e não só isso, a gente vai estar tentando incentivar o consumo dessas proteínas, especialmente de aves, suínos e de leite e derivados. E nada melhor do que incentivar o consumo é trazer as informações reais, né, de como é produzido esse alimento que chega na mesa das pessoas. É levar informação. Para isso, eu começo com uma provocação, e na sequência eu vou fazer um questionamento relacionado a ela, ao Ribas, que a gente, como brasileiro, a gente precisa valorizar mais o que a gente produz. A gente tem uma certa inferioridade e não valoriza o que é nosso, o que a gente faz. E se a gente não valoriza, tem mais de 150 países aí no mundo que valorizam, que importam a nossa carne de frango, a carne de suíno, os nossos lácteos. Todos os continentes, com exceção do Antártico, compram e querem a nossa proteína. A gente é um importante player hoje que produz alimento, que é o que, sem dúvida, é a necessidade básica de todo ser humano. Essa, não só econômica, e, além disso, o agro como um todo representa mais de 20% do nosso PIB, teve um crescimento importante de quase 4% no ano passado, mesmo o cenário não sendo tão positivo. A parte pecuária, que é a que a gente vai falar agora na sequência, teve quase 25% de incremento. Então, a gente vem crescendo, mas não é só questão econômica, é questão social também. A gente emprega, direta e indiretamente, na avicultura, suinocultura e bovino de leite, mais de 8 milhões de pessoas. São quase 10% da população economicamente ativa do Brasil hoje está nesse mercado. Então, sem sombra de dúvidas, são setores importantes economicamente e socialmente. Sendo assim, Ribas, cada dia a gente tem uma novidade.
E eu te pergunto, nesse cenário conturbado de desafios, insegurança, de pandemia, quais são os aprendizados do momento? Como que a gente pode usar eles no futuro? E não só isso, o que significa estar no setor agroindustrial nesse momento? Legal, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo que nos assiste. Um prazer enorme estar com vocês aqui, com a turma do Núcleo VET, aí uma entidade que eu tenho um profundo respeito, que hoje faz os melhores eventos de aves e suínos aí. Os melhores eventos estão em Santa Catarina, vocês fazem parte deles, né? Eu tenho que vender meu peixe também, o evento da Cave também é muito bom. Enfim, Santa Catarina é exemplo sempre para o Brasil. Daqui saem muitas boas práticas, né, Lucas? Você estava falando de valorizar o produto nacional. Eu vou te fazer um exemplo aqui que me vem em memória, porque aconteceu ontem. Eu cheguei agora, um pouco de viagem, eu comentava contigo. Eu vim da Serra Gaúcha, aí onde a gente foi visitar algumas unidades nossas. E pouca gente sabe, eu acho, no Brasil, que pela primeira vez uma espumante brasileira foi premiada como a melhor do mundo. Primeira vez uma espumante fora da França foi premiada como a melhor do mundo, uma espumante brasileira, uma espumante gaúcha, da Casa Valduga. Não estou ganhando nada para fazer propaganda deles aqui, mas é para fazer o link disso que tu falou. A gente não sabe valorizar o produto nacional. A gente gosta de mostrar os nossos defeitos e nossas fragilidades, como se em outros lugares do planeta não houvessem também ou até maiores defeitos e maiores fragilidades, né? E neste momento de crise, conectando com a tua pergunta aí, a gente vê muito disso, né, Lucas? A gente vê uma exposição, uma lamentável campanha contra o setor, colocando o setor como se fosse o setor, o gerador, o multiplicador de uma pandemia que está posta aí para a sociedade. Entretanto, o setor hoje ele constitui protocolos, conhecimento, ciência a nível das melhores UTIs do mundo. Hoje nós estamos debatendo. O setor de alimentos já tem no seu escopo a proteção, o cuidado microbiológico, a higiene, e nós estamos ampliando isso para as pessoas, para os cuidados da vida pessoal e familiar das pessoas aí. Enfim, o momento ele é de muitos aprendizados, porque essa pandemia ela não veio com um manual de instruções que diga agora faça assim ou agora faça assado. A gente veio aprendendo, mas eu queria desfocar do problema e que a gente realmente focasse nas oportunidades que os aprendizados estão nos sinalizando que podem acontecer com essa pandemia. E dentre essas oportunidades, Lucas, eu acho que o mais relevante de tudo é dizer: pós-pandemia, o mundo será diferente. E será diferente muito sob a ótica de como olha para o alimento seguro. O quão importante, mais importante se torna ainda o alimento seguro. E isso, para nós, profissionais do mercado, é uma excelente oportunidade. Para nós, Brasil, é uma excelente oportunidade, mas nós temos que nos organizar para aproveitar essa oportunidade. Porque, normalmente, nas batalhas que estamos enfrentando, o inimigo não está na outra trincheira, o inimigo está na nossa trincheira. Nós nos autodestruímos, nós conseguimos fazer uma operação carne fraca lamentável sobre todos os aspectos, né? Uma série de incoerências dentro do seu contexto de divulgação. Eu brincava até esse dia numa outra conversa, quem publicou que botou papelão na salsicha, na linguiça, não se deu nem o trabalho de fazer conta, porque se fizesse conta, ia saber que o papelão é muito caro para pôr nesse produto, porque infelizmente a proteína no Brasil é mais barata que papelão, né? É uma competência, nós produzimos proteína tão barata, mas sob outra ótica nós temos que aprender a valorizar essa proteína, nós temos que dar mais valor à nossa proteína. O mundo inteiro paga muito mais caro do que o Brasil paga por proteína, e nós temos que valorizar a nossa proteína, mas passa então esses aprendizados aí, passam por a gente perceber a oportunidade que está se construindo à nossa frente do alimento seguro. O Brasil é o último reduto do mundo
relevante em produção de aves e suínos sem as principais doenças de notificação obrigatória. Você vê a China sofrendo a 3º ano consecutivo de grandes baixas por conta da peste suína africana. Você vê influenza aviária acontecendo na Europa ainda, recorrente nos Estados Unidos. Nós estamos livres. Para citar 2 problemas, nós estamos livres, né? E nós temos uma avicultura muito competente, uma suinocultura absolutamente competente. Então, nós temos que aprender a vender isso. E aí, eu gosto sempre de citar, a responsabilidade é integralmente nossa. Não dá para nós delegar ao outro, ao terceiro, ao cliente, que nos queira, que nos deseje, que nos respeite. Nós temos que construir esse caminho, essa jornada, e nesta pandemia, para mim, nós estamos acelerando aprendizados que aconteceriam naturalmente. Nós temos que acelerar ele. Que bom que também tenhamos alguma coisa positiva nesse universo de restrições que a gente tem vivido, e que a coisa positiva é, vamos acelerar os nossos aprendizados, vamos nos organizar, e aí entidades como o Núcleo VET, como tantas outras aí, mas o Núcleo VET, com a seriedade que tem, nós temos que assumir um papel muito protagonista nisso, porque não dá para nós delegarmos, por exemplo, ao Ministério da Agricultura ou ao governo que vá fazer esse papel. Somos nós, iniciativa privada, que vamos fazer. Existem pessoas brilhantes dentro do Ministério, pessoas que são realmente muito competentes, mas a inteligência que existe no setor privado brasileiro é invejável, ela é comparável ou superior a qualquer pacote de conhecimento técnico que existe em qualquer outro país. Então, nós temos que se apropriar deste conhecimento, convergir os nossos objetivos, fazer um enxugamento de pauta do nosso setor, criar um plano estratégico de aves e suínos e aproveitar essa maré. O mundo vai comer mais frango, porque as pessoas vão sair menos, vão viajar menos, vão menos para restaurante, vão comer em casa, e a proteína de eleição é o frango, proteína barata, saudável. O mundo vai comer mais suíno, porque a China demanda, nós temos que aproveitar. E aí vem mais um aprendizado muito relevante de oportunidade, né, Lucas? O mundo está percebendo que essa dependência da China é muito perigosa, para não dizer estrategicamente equivocada. A China hoje detém parte do atendimento dos suprimentos das cadeias de produção e é a grande cliente da ponta final. Então, veja, eles conseguem dominar porque eles ficam com os 2 extremos da cadeia. Eles te monitoram porque eles têm os suprimentos, muito dos insumos de ração, dos insumos hoje até de sanidade, de saúde, são processados na China, são produzidos na China. E, por outro lado, a China é o maior cliente de frango e o maior cliente de suíno hoje do mundo, né? Então, o mundo pode olhar, o mundo quer um concorrente para a China. E aí, Lucas, nós temos que erguer os braços muito alto, dizer, somos nós, gente, é nós aqui, olha, não tem como não ser o Brasil, não tem outra opção, tem que ser o Brasil. Agora, de novo, nós não podemos perder a guerra para nós mesmos. E aí eu já emendo com a tua segunda parte da pergunta. O que é ser um gestor nessa cadeia, neste momento? Talvez quem esteja conectado, porque a gente costuma falar de nós para nós mesmos, então a gente precisa falar de nós para outros públicos também, né? A gente tem que fazer lives dessas com médicos, com professores, com órgãos públicos, porque a gente precisa falar de nós, né? Porque ser um gestor nesse momento é uma agenda quase insana, é algo difícil de descrever. Olha, Lucas, eu passei por muitas crises, passei por momentos muito desafiadores. Eu estive dentro da fusão Sadia-Perdigão, que foi um momento desafiador. Eu estive durante a crise do carne fraca. Eu estive quando a nossa empresa passou pelo processo de delação, que foi muito doloroso. Passamos por greve de caminhoneiro, que foi doloroso. E agora estamos na pandemia aí, está sendo muito desafiador, porque talvez para muitos seja uma surpresa o que eu vou falar, mas neste momento no Brasil existem 21 autoridades constituídas com competências para ir lá interditar um abatedouro. E essas 21 autoridades diferentes, seja estadual, municipal, federal ou órgãos de poderes que não são do executivo, são órgãos como o Ministério Público, como diversas outras entidades, que seguem orientações muitas vezes únicas, criadas por eles mesmos, e aí criam uma insegurança jurídica para o setor
uma dificuldade de atendimento extraordinariamente difícil de ser contornada. Nós precisamos pensar seriamente nisso, porque é insalubre para um gestor, para um empreendedor no Brasil, dar continuidade ao seu negócio sendo desafiado. Custo de grão alto, milho e soja. O mercado não está receptivo ao aumento de preço. Você não pode repassar preço que você está sendo impactado pelo grão. Ao mesmo tempo, você tem absenteísmo e afastamentos porque você tem que gerenciar uma pandemia. E aí ainda você é tratado quase como um bandido ou tratado como alguém que está contra a saúde das pessoas de um setor que está investindo só em Santa Catarina, só para falar o número de Santa Catarina, depois eu posso dar o número de Brasil também, só em Santa Catarina são 36 milhões de reais sendo investido pelo setor em proteção às pessoas. Nem o setor público consegue ter tanta agilidade e tanto investimento efetivo que realmente chega até o cidadão como o nosso setor está fazendo, porque são proteções às pessoas, são doações à sociedade, doações às entidades de saúde. Então, assim, nós precisamos ter um olhar diferente, nós precisamos constituir representações diferentes para que tenha um olhar diferente para o setor, porque senão é muito insalubre esta agenda, Lucas. Fica difícil de ser um gestor neste momento, quando você tem, parece, tantos obstáculos. Nós temos que convergir para as mesmas agendas. O objetivo é único. Produzir alimentos é uma atividade essencial, dita pelo governo federal, é uma atividade inadiável, porque faz parte da necessidade. A pandemia, a crise poderia ser muito maior se houvesse falta de alimentos, né? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, nós estamos sendo o tempo todo atacados e parando fábrica ou reduzindo capacidade de fábricas, e aí nós colocamos em risco mais coisas. E aí estou falando para um público que conhece profundamente, e muitos de vocês conhecem muito mais do que eu, o tamanho das consequências de uma estocagem de animais vivos a campo. O que pode significar isso? As pessoas não têm noção do que significou 8 dias de greve dos caminhoneiros, onde muitas fábricas tiveram muita dificuldade. A gente não teve interdições, mas a gente teve restrições de operação. Aqueles 8 dias que foram o núcleo da greve, onde realmente ficou muito difícil de operar, custaram para as indústrias de Santa Catarina, custaram mais de 200 milhões de reais. Essa conta foi paga ao longo dos 6 meses seguintes, porque não é uma conta de 8 dias, é uma conta de lotes que ficaram fragilizados sanitariamente por abandono, por restrição alimentar e que acabaram positivando para salmonela, tendo outros problemas, e que essa conta se estendeu porque esses lotes foram sendo destruídos, não eliminados a campo, mas foram abatidos e jogados para subproduto, muitas vezes, lotes com má qualidade, enfim, uma série de perdas que as pessoas não percebem, porque ela é uma cadeia muito extensa, né? É uma cadeia de 3 anos de extensão, pelo menos, e muito intensa, porque muitos processos acontecem o tempo todo. Então, esses contratos de convívio, essas unificações de protocolos são extremamente relevantes. A gente tem em Santa Catarina uma situação diferenciada. Nosso nível de diálogo com o governo do estado, o alinhamento é muito diferenciado. Mesmo assim, tivemos unidades com restrições de produção, unidades interditadas, por forças alheias à vontade de todo mundo. Mas veja a insegurança, você faz um bom combinado, você bota especialistas a dar suporte, você bota consultorias robustas, como um dos melhores infectologistas do Brasil, Pedro Halal, que é uma autoridade inquestionável em coronavírus no Brasil hoje, os infectologistas do Albert Einstein, todos eles dando suporte para as agroindústrias do Brasil, e mesmo assim, estruturas daquelas 21 autoridades que eu citei vão lá interdito algumas plantas aqui no Rio Grande do Sul, enfim, em vários locais. Isso torna o desafio de ser um gestor muito, muito, muito intenso e dispersa energia, quando nós deveríamos estar cuidando melhor das pessoas, porque dá para produzir alimentos e cuidar das pessoas, nós estamos provando isso. E tem uma falsa percepção, né, Lucas? E eu vejo até colegas de profissão falar isso. Olha, eu vi até hoje, olha, a cidade de Cascavel, vou citar porque eu vi isso hoje, a cidade de Cascavel está passando por um desafio lá por conta dos frigoríficos. Não, gente, não é por conta dos frigoríficos.
As cidades que têm frigorífico têm mais casos em algumas situações porque elas testam mais pessoas, porque os frigoríficos estão testando mais pessoas, e não o contrário. Então, a gente precisa cuidar como a gente aborda os temas, ou a gente tem uma ilusão de que outras cidades que possuem intensas atividades industriais estão menos expostas a essa pandemia. Essa pandemia não escolhe o frigorífico não é um ambiente melhor para a pandemia do que outros ambientes. Muito pelo contrário, o ambiente social, que até existe uma falsa percepção de segurança das pessoas que moram nas cidades pequenas, né, Lucas? E esse convívio social ele pode expor a pessoa a muito mais risco. Então, enfim, eu falei bastante, Lucas, mas eu quis contextualizar bastante para dar até insumo para as pessoas questionarem. Não, ótimas considerações, Ibas. Realmente, a gente precisa informar mais a população como um todo. A gente falou que se a gente quer incentivar o consumo interno, nada melhor do que as pessoas conhecerem como é produzido o alimento. Infelizmente, as coisas boas elas não alcançam as pessoas na velocidade que a gente gostaria, ou não geram um impacto. As pessoas têm um tropismo, têm uma preferência por notícias negativas, né? E muitas delas são desinformações. Tu comentasses aí que são 3 anos, mais ou menos, para chegar a proteína na mesa do consumidor, e não tem um botão de pause que tu aperte e pare de chegar a comida. O ciclo continua. O Brasil é referência mundial na produção de alimentos, e eu ergo a mão junto a hora que a gente falar assim, a gente quer ocupar um pouco do espaço que a China ocupa, a gente quer produzir, a gente quer ajudar o mundo com o alimento com que a gente puder. E o problema é que, como tu falaste, tem pessoas, entidades que, infelizmente, não estão harmonizadas com a cadeia, ou que, mesmo em um momento colaborativo como é o de pandemia, necessitam de mais colaboração, necessitam poder ver como estão. Nós somos vários atores. Não cabe dizer quem que é o protagonista ou não, mas todos eles, seja o setor produtivo, o produtor rural que está no campo, as pessoas que estão no frigorífico hoje garantindo a produção de alimento, o governo municipal, estadual, federal, todos são atores que deveriam atuar de maneira complementar, né? Mas realmente a informação às vezes não chega para todos, e não é só o gestor, que é o teu caso, mas o que as outras pessoas podem fazer, os técnicos, os produtores, qual que é a responsabilidade de cada um? Certo. Eu tenho uma leitura disso, né, Lucas? Primeiro, nós temos que ter um drive, e nós temos que todo mundo ter essa percepção muito clara de que não existe outro jeito senão a gente fazer o que a gente fala e a gente falar o que a gente faz. E mostrar. A gente começou com a Cave Sindicarne agora uma campanha muito bonita aí de fazer uma intensidade de incursões nos telejornais de Santa Catarina, mostrando frigorífico, mostrando funcionário, mostrando toda a cadeia. Vamos mostrar, vamos dar visibilidade. As pessoas devem ter uma percepção de que um frigorífico é um ambiente sujo, um ambiente, um ambiente ruim. Nossos frigoríficos são exemplos para o mundo. São poucos países do mundo que têm frigoríficos com a qualidade dos frigoríficos que nós temos no Brasil. E tem mais um fator. Frigorífico é um pedacinho desta cadeia, deste elo de produção. Nós temos aí muitas famílias, nós temos inúmeras granjas, ambientes de produção que hoje eu até comentava com o pessoal da Folha de São Paulo, que está fazendo um trabalho sobre uma coisa que eu até quero comentar aqui depois, já guardo uma perguntinha aí, nós vamos falar do novo Vale do Silício, que é o agronegócio, das tecnologias que estão vindo aí, que são extraordinárias, né? E eu falava para o jornalista que o público urbano, como ela, por exemplo, que é uma jornalista que não é do meio, deve ter uma percepção que presunto dá em árvore, que, sei lá, que alguém colhe um presunto, colhe um salame, né? Ou se falar em porco, vai ter uma percepção de algo sujo, de algo... As granjas de suíno, as granjas de frango hoje são melhores do que as casas de muitas famílias de brasileiros, muitas famílias de pessoas ao redor do mundo. Tá? Então, dentro deste contexto de nós falarmos mais o que a gente fala, de a gente falar o que a gente faz, todos nós temos um papel relevante. O papel relevante de ocupar a agenda das lideranças do ambiente, do ecossistema que eu vivo,
Se eu vivo no ecossistema Chapecó, como é que eu posso influenciar esse ecossistema para que ele fale bem do negócio? Chapecó é uma cidade de exemplo, porque ela transpira agronegócio, né? Ela é uma cidade que tem um grande valor como agronegócio, mas eu tenho convicção que muitas pessoas devem ter uma percepção muito equivocada das nossas áreas de produção, dos nossos abatedouros, enfim. Nós precisamos mostrar isso para a sociedade. É um papel, não dá para delegar isso. Eu tenho usado muito uma frase, né, Lucas? Eu gosto muito de ler o Mário Sérgio Cortella. E o Mário Sérgio Cortella fala do cidadão que para na frente da TV, vê uma notícia horrorosa na frente da TV e diz assim: alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. No nosso caso, esse alguém que precisa fazer alguma coisa sobre isso somos nós mesmos. E não dá para esperar que a ministra vá fazer, não existe um super-homem, uma super-mulher que vai resolver isso. Cada um de nós, falando com o professor do seu filho, falando com o seu convívio social, falando com toda a sociedade e mostrando, ocupando espaços. Nós temos que ter, eu acho que é até uma questão de responsabilidade social. Eu tenho uma responsabilidade hoje como profissional. O Ribas tem um cargo que ele ocupa, que ele tem que entregar resultados para a empresa que paga ele. Mas eu posso expandir a minha contribuição dando um pouco de devolutiva para a sociedade daquilo que eu ganho como profissional, do privilégio de estar numa cadeia como a nossa. Como que eu posso devolver isso? Informando a sociedade, mostrando à sociedade como é verdadeiramente essa cadeia, porque daqui a pouco, se nós não fizermos nada, nós vamos viver num mundo de vegetarianos. Nós vamos começar a ter vegetarianos só, porque as pessoas acham que a gente maltrata os animais, que a gente não cuida bem dos bichinhos, ou tem uma outra facção que acha que o bichinho é um pet e que tem que cuidar bem. Não, nós temos uma responsabilidade de tratar com muito respeito esse animal, honrar ele que nos dá a vida para nos alimentar e mostrar como que a gente honra isso, dando bem-estar animal, fazendo uma nutrição de altíssimo nível, comida balanceada, conforto, ambiente, água, enfim, todos os cuidados para que a gente tenha um respeito e honrando este animal que nos dá vida para nos alimentar e podendo colocar no prato das pessoas uma comida super saudável, com muita segurança, passa pela mão de vocês, veterinários. Eu não sou veterinário, sou agrônomo, mas passa pela mão de todos nós, profissionais aí, cuidar dessa saúde, dessa segurança, mas não basta fazer isso. Eu tinha um chefe que dizia, não basta fazer o certo, você tem que mostrar que está fazendo o certo. E nós somos muito ruins nisso. Aí vem a minha abordagem. Nós somos péssimos em marketing. Nós somos péssimos em falar de nós mesmos, né? Nós temos que fazer mais isso. Mas não adianta fazer, a BCS está fazendo uma campanha do consumo do suíno, não sei quem. Não, eu acho que essas campanhas são pouco efetivas hoje. Eu acho que o que mexe o ponteiro é cada um de nós influenciar o seu ecossistema. Ou seja, em Chapecó, ninguém pode, deveria ter uma meta, é zero, é proibido ter alguém desinformado sobre a agroindústria. Né? Em Santa Catarina, deveria ser proibido alguém ser desinformado sobre a agroindústria. E aí você expandindo isso para todo o país e de uma maneira você construir. Isso faz parte de uma agenda que eu tenho defendido, Lucas, de nós mudarmos a cara do nosso setor, de nós pensarmos diferente a coordenação do setor. Nosso setor, ele compete até nas pautas de agenda do que a gente quer para nós mesmos. A gente é muito individualista como empresas, a gente é individualista como entidades, é como se as entidades competissem por espaço, as empresas competissem, quando, na verdade, primeiramente, nós deveríamos consolidar a marca Brasil, a marca do nosso setor de aves e suínos, e depois, sim, cada um com as suas competências individuais ocupa os melhores espaços, a melhor fatia do bolo, enfim. Mas nós precisamos de uma coordenação diferente para tudo isso. Nós precisamos de uma coordenação que crie embaixadores de altíssima reputação que falem de nós, mas que falem para o público que precisa ouvir. Eu não preciso convencer o Lucas de que aves e suínos é bom, porque você já sabe, eu tenho que falar com outros públicos, né? Então, nós temos que ter esses embaixadores falando com professores, falando com médicos, falando com outras estruturas, com formadores, falando com esses youtubers, esses formadores de opinião, atingindo essa massa da nova geração que está vindo para falar. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que nós temos que fazer. E, paralelo a isso, a ter esse embaixador, para mim, nós devíamos ter uma coordenação
montado um grupo de notáveis. Nós temos cabeças brilhantes no Brasil. Criar um grupo de notáveis que gere um plano estratégico para aves e suínos no Brasil, que nós nunca tivemos. Um plano estratégico pensando no setor como um todo. E aí, de novo, as competências individuais entram no segundo plano para ocupar os melhores espaços. Mas um plano estratégico verdadeiramente competente, como, por exemplo, a área de grãos fez. A área de grãos, há 10 anos atrás, era muito desorganizada, e hoje eles têm ferrovia, têm hidrovia, eles têm portos, eles construíram toda uma estrutura para levar o grão embora. E nós estamos aqui agora brigando para que a gente consiga ter um grão para nós também. Ou seja, nós temos que constituir um plano estratégico, nós precisamos cuidar do nosso setor, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser sempre passageiros do avião, vamos ser sempre passageiros do barco, vamos andar à deriva ou vamos andar por onde os outros queiram que a gente ande, e a gente não vai ser piloto. E o Brasil, pela relevância que tem, pelo tamanho que tem, pelo potencial que tem, não pode se dar ao luxo de ser passageiro, nós temos que ser protagonista. Sem dúvida, Ribas. Ótimas colocações. Realmente, a Panty está de volta conosco aqui. Antes de passar para ela e confirmar se tem perguntas do público, eu gostaria de fazer uma consideração em cima do que tu falou. A gente enviou o convite para várias universidades, para cursos de nutrição, medicina e etc., porque quer queira, quer não, é na formação que a gente consegue passar a informação e ela ser melhor absorvida. Espero que tenham várias pessoas de diferentes profissões aqui nos acompanhando hoje. E realmente eu vejo que falta ser claro o quão boa é a proteína que a gente dispõe hoje no mercado, nas nossas mesas, e por um custo tão baixo. Hoje, com 10 a 15 reais, aí, jogando alto, tem um peito de frango, que numa refeição para 2 ou 3 pessoas, tu pega uma sobrepaleta suína, mais 15 a 20 reais para 2 ou 3 pessoas também. Né? Então, a gente tem proteína boa, de excelente qualidade. O setor produtivo como um todo, as regras ambientais no Brasil são duras como em nenhum outro lugar. A gente pesa muito pela questão de sustentabilidade, preservação ambiental, o bem-estar animal, a segurança alimentar e dos alimentos a gente já comentou, e alimentar é isso, né, de pegar e prover alimento e não evitar uma guerra civil, né? Porque realmente, se a gente pegar e, como não tem o botão de pause lá e a cadeia continua, a hora que não puderem ser abatidos os animais para virarem carne e alimento, o preço nos mercados vão disparar, os produtores vão ter que começar a fazer abate sanitário dos animais. Então, tudo que a gente prezou por sustentabilidade, bem-estar, segurança do alimento e alimentado, já foi tudo por água abaixo, né? É verdade. E olha um exemplo que eu vou te dar bem simplinho antes de ver as perguntas da Panty que tu falou, isso eu me lembrei. Nós somos atacados dizendo que nós não preservamos o meio ambiente, que nós somos um país que destrói o meio ambiente. Nós temos mais de 60% do território brasileiro preservado. O país que nos ataca tem 1% do território preservado. Nós precisamos falar diferente, nós precisamos ter uma posição diferente, nós precisamos ter um empoderamento e um posicionamento diferente. A gente tem que parar de se diminuir. É inaceitável isso. Não podem falar conosco neste tom. Não podem. Nós temos que bater no peito e dizer assim, nós sabemos fazer preservação. Vocês fizeram quando foi o momento de vocês fazerem? Não fizeram. Então, agora nos respeitem. Nós fazemos, preservando 62% do território brasileiro, nós ainda conseguimos ter uma avicultura e uma suinocultura muito, muito importante. Muito competitiva, Ribas. Complementando isso, além de... Na verdade, vários países que cobram isso, e alguns brasileiros acham bonito isso e não vem à realidade, querem terceirizar a proteção ambiental, né? Deixa que o Brasil faça isso, já que a gente não fez. E não é assim que funciona. Eu tenho um número em relação à produção de aves. A produção de aves no Brasil, ela produz 45% menos dióxido de carbono do que no Reino Unido e 50% menos do que na França. Então, além de tudo, de a gente preservar, a gente produz de maneira muito eficaz. A gente é bom em produzir, Ribas. Essa é a verdade. É isso aí. É isso aí. A gente tem que melhorar a comunicação, como tu falou, internamente e externamente. E é um papel de cada um de nós. Eu estou lendo alguns comentários, estou tentando acompanhar aqui, Panty, mas não é fácil, né? É que tem coisa muito boa sendo escrita aqui. A Janice deu um exemplo aqui que me lembrou. Nós temos que construir fazendas de criação de suínos e aves para visitação, para levar as pessoas para mostrar. Nós temos que fazer mais coisas que deem visibilidade à sociedade do que a gente é bom. A gente precisa falar bem de nós, para dentro do Brasil
e buscar e conquistar o respeito fora do Brasil, né? Vamos aos comentários, então, aqui. A gente tem, né, um pessoal que foi convidado, né, que, enfim, que está nos acompanhando, o Eduardo Mioto, a Thaisa Ribeiro Barbosa, Luciano Grazi, o colega Cláudio Cracker, boa tarde, amigos, o Riva Simon, o Gerson Schmidt, o Rubens Biston, boa tarde, no aguardo, o pessoal já estava acompanhando, o Thiago Rodio, o Daniele Borges, o Alessandro Quivelaro, a colega Jalusa Deonquish nos acompanhando, o Rubens Reichert, o Antônio Rossi, a Daiane, o Geraldo Chucuri, o Fernando Bortoloso, desejando aí uma boa tarde, pessoal, o Marcelo Farias, o colega João Batista Lancini, Tatiana, o presidente do Núcleo VET, Luiz Carlos Jongo, desejando uma boa conversa, o Cleandro Dias, o Jurandir Machado. Eu vou ter que citar porque tem muita gente conhecida aqui, né? Então eu vou ter que dar a Eliana Renúncio, que também tem comentário daqui a pouquinho, Beto Curza, o Rafael Guim, Ana Paula, daqui a pouco a gente volta com os outros nomes aqui, mas eu vou passar para as perguntas aqui, né? O Emerson Pocai, desejando parabéns, né? Dando parabéns pelo... A Eliana Renúncio fala assim, excelente colocação, Ribas, estamos pregando muito para convertidos, temos que fazer menos para dentro e mais para fora, que é em relação à comunicação. A Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina, boa tarde, dizendo que está acompanhando a live, parabéns ao Núcleo VET. A Janice Tianizanella, perceba a cada dia como o nosso setor de proteína é organizado e profissional, uma constatação. O colega Everton Gubert falando, boa tarde, amigos. A responsabilidade de informar e educar as pessoas para ver a grandeza do nosso setor é nossa. Aí Everton, né, com uma empresa muito atuante na tecnologia, né, que fez todo um trabalho de informatização na suinocultura e que tem aí. E ele continua assim, ninguém reconhece aquilo que não conhece. Já falei no artigo que escrevi essa semana na Feed and Food com o título Pregação para Convertidos. Precisamos falar para fora, agro. Constatação. O presidente Luiz Carlos Jongo falando, este momento desafiador nos oportuniza espaço para mostrar tudo que fazemos e temos de bom, que a sociedade em geral e consumidores não sabem. Então, né, concordando com isso, Edson Clay fala assim, toda a cadeia produtiva da proteína animal precisa e deve ser mostrada a toda a sociedade. Humberto Borges fala aí, excelente colocação, e a Janice complementa, temos que lembrar que os ativistas são minoria, que essa minoria, mas essa minoria faz barulho, tem financiamento da concorrência. Quem conhece o setor está preocupado, trabalhando. Né? Então, o Selmar Marquezin fala, bem colocada essa fala. A Cíntia Zanuzzi fala assim, verdade, Ribas, que atuamos na cadeia de aves e suínos, temos que ser embaixadores e divulgar tudo o que fazemos. Somos, sim, protagonistas. Então, aí tem várias opiniões, né, dos colegas, e eu vou fazer uma pergunta, então, só para cortar aqui um pouco das conversas, das falas, e depois eu volto aqui. A minha pergunta para ti é em relação a esse momento, né, com interdição de fábrica, com suspensão de produção em alguns momentos, né? Você mencionou antes 20 órgãos ou entidades com poder para fechar uma planta de produção, né? E aí a gente está falando de milhares de empregos, de pessoas, enfim, de produção. Qual é a estratégia para curto, médio prazo, para se evitar esse fechamento, né? Evitar essa insegurança jurídica, ou ainda, no caso de um fechamento, evitar que se faça um abate sanitário, porque a impressão que eu tenho é que a hora que se mostrar uma imagem, como foi feito com a vaca louca, abrindo uma vala e colocando animais dentro, isso aí vai chocar muito mais do que qualquer outra notícia, né? Isso não se quer chegar a esse ponto, né? Muito bem. Eu ouvi, dias atrás, parte do governador de Santa Catarina, uma frase que eu estou usando ela. Ele falou a seguinte frase, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Tá? A gente fala muito entre nós, o que eu sei fazer é trabalhar, vamos trabalhar. Mas nós temos que ter aqueles que sabem trabalhar, mas nós temos que ter aqueles que sabem vender o nosso trabalho, nós temos que criar essas competências aí, porque senão nós vamos estar sempre apanhando. Empresa, como tu citou aí, o Everton aí, que é de uma empresa que é uma das preciosidades do setor do agronegócio, e a gente fala pouco disso. Né? A gente acaba dando pouco essa visibilidade, é nós pregando para nós mesmos, e nós temos que mostrar hoje a quantidade de coisas boas, mas entrando efetivamente na tua pergunta aí, né, Panti, a estratégia do setor. Como que a gente está tentando navegar nessas águas tão revoltas e com tantas dificuldades aí? A gente constituiu um grupo de estudo aí junto com a BPA, com a participação ativa da ministra da Agricultura, uma pessoa
de uma competência e de uma disponibilidade para o setor impressionante, realmente merece o nosso aplauso. A gente constituiu um primeiro documento que foram as orientações interministeriais para a atividade de frigoríficos do Brasil. Esse documento foi elaborado há uns 30 dias atrás e divulgado. A gente tinha a pretensão que naquele momento esse documento seria suficiente, porque ele botava ali, ele estava ali sendo um resumo das melhores práticas que todos os abatedores estavam fazendo, da consultoria dos melhores especialistas, infectologistas, Hospital Albert Einstein, das experiências de algumas empresas até fora do Brasil, porque não vamos esquecer que das 3 maiores empresas de aves e suínos do mundo, 2 estão aqui dentro, né? Que têm experiências lá fora. Então, a soma dessas experiências todas foram colocadas naquele instrumento. Qual foi a surpresa nossa? Algumas entidades, algumas desses 21 órgãos, simplesmente ignoraram esse documento, não deram a ele quaisquer valor e continuam fazendo exigências que não são viáveis ou que não têm respaldo técnico para ser atendida, né? Existe hoje um documento técnico mostrando do Albert Einstein que, por exemplo, testar 100% das pessoas para COVID é inócuo, gera um valor muito, muito pouco efetivo, porque, a não ser que eu testasse todo dia, eu teria que testar todo dia todos, né? E outra, a quantidade de teste que se difundiu no país aí, que, me desculpa a expressão, mas tem teste xing-ling aí que tu não sabe o que ele pode dar de resultado. Então, você tem uma série de falsos positivos, falsos negativos, você tem um monte de coisa, e tem órgão que está cobrando isso da agroindústria, como se isso fosse resolver. O que resolve é implementar o protocolo nas fábricas e cumprir o protocolo. Para isso, não precisa assinar documento nenhum. Para isso, precisa todos unirem esforços e trabalharem sobre a mesma ótica. Bom, como a gente está tentando agora superar esse momento, deve sair hoje ou amanhã, e eu espero, porque já era para ter saído, esse documento das orientações interministeriais vai se tornar um decreto-lei. Ele já está na Câmara de Jurídica da Assembleia para passar, porque aí vem o pessoal jurídico que bota as frasezinhas certas, bota o jeitinho certo lá. A gente espera que eles entreguem hoje isso pronto e que ao longo do dia de amanhã, talvez mais tardar na sexta-feira, esteja divulgado, esteja assinado um decreto-lei que diz: no Brasil se cuida de frigorífico desta forma, e que todos os órgãos seguirão este protocolo. Aí não tem problema ter 21 estruturas fiscalizando se as 21 falarem a mesma língua, se as 21 olharem para o mesmo protocolo, porque ninguém mais interessado em cumprir esse protocolo do que nós mesmos, porque senão os mais atacados serão nós mesmos. Quem vai ter fábrica parada somos nós, não só por interdição, mas eventualmente pela ausência de funcionários, porque nós não cuidamos deles. Então, nós somos os maiores interessados em cuidar das pessoas, porque nós somos a vítima da nossa própria falha. Então, nós queremos cuidar bem. Por isso que a gente fez um protocolo robusto, um protocolo confiável, um protocolo super suportado por consultores renomados no Brasil, que a gente confia que com esse decreto que a ministra aí, que ele vem assinado pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Ministério da Economia, porque hoje a área de trabalho, o antigo Ministério do Trabalho fica dentro do Ministério da Economia, né, que é a Secretaria do Emprego e Trabalho. Então, vem assinado por essas três entidades, essas 3 estruturas, ou seja, cobre toda a linha de raciocínio, cobre todas as frentes, cobre trabalho, saúde e agricultura, agropecuária. Então, a gente entende que, com isso, o setor passará a ter uma segurança talvez melhor aí para continuar suas operações. Posso 5 perguntas, Lucas? Só vou complementar isso, Panti. Sem dúvida, o Ribas é a melhor pessoa para falar isso, mas ele comentou do protocolo. Esse protocolo vai estar aberto para todo mundo. E vale a pena, é um convite para todo mundo não só pegar e promover o que é feito na cadeia, mas como promover esse protocolo também, para o pessoal entender. E, sem dúvida, o que é feito hoje em um frigorífico, que já é feito, não é feito em nenhum hospital, em nenhuma UTI, não é? Não estou dizendo que o que é feito em um hospital e UTI é errado. É só para vocês terem noção de quantas coisas são feitas. Sempre é possível fazer mais, sim, mas para quê? Existe um limiar de bom senso também, né? E que às vezes falta nas pessoas, infelizmente.
Eu posso deixar depois disponível para vocês o protocolo nosso, tem 60 páginas, divulgue, é bem isso, divulgue, coloque, tá no site das duas grandes empresas, elas têm no site os seus protocolos, tem que divulgar, tem que falar disso, tem que mostrar para a sociedade que o trabalho é sério, é responsável e realmente as pessoas podem se sentir seguras em estar no frigorífico. Eu vou seguir com algumas perguntas aqui, nós temos algumas participações muito interessantes aqui. O Luiz Carlos Jongo, nosso presidente do Núcleo VET, fala assim, a cadeia precisa dessa articulação maior, da defesa da cadeia das proteínas brasileiras, e aí essa segurança jurídica já é um passo importante. O Alessandro Crivellaro fala assim, parabéns, Ribas, prazer em revê-lo. A produção de carnes depende de 70% a 80% do mercado interno. Como as agroindústrias irão administrar a redução do mercado interno nesse tempo de pandemia? Eu não estou vendo uma redução do mercado interno, eu estou vendo uma oportunidade. Porque, veja bem, como eu comentei no início lá com o Lucas, né? A proteína de frango, ela é a proteína de eleição na crise, porque ela é mais barata, ela é acessível, de qualidade. Infelizmente, eu até comentei esse dia, né? Quando você vai num restaurante, vai com seu marido, com sua esposa, você vai comer um prato mais sofisticado, é difícil que ele seja de frango, né? Frango é uma proteína mais simples, mais acessível, mais barata. Como as pessoas estão comendo mais em casa, pela conveniência, pela praticidade, pelo custo, as proteínas de frango e de suíno têm uma ampla oportunidade de crescimento. Mas nós teremos mais desemprego, mais pessoas com menos renda, com algum tipo de restrição, mas a alimentação continua sendo uma atividade essencial para a vida humana. Então, eu estou vendo oportunidade. Nós não podemos nos entregar para a crise, nós sabemos enfrentar isso e nós vamos continuar aumentando a nossa produção. O que nós estamos perdendo o jogo não é para o Covid, nós estamos perdendo o jogo para este movimento que coloca sobre as costas da produção de aves e suíno um rótulo de não saudável ou de que não cuida de alguns elementos que são importantes, como bem-estar animal, saúde, enfim. Nós temos que enfrentar estas grandes questões e fazendo isso através de, como eu falei antes para o Lucas, fazendo isso através de um plano estratégico do nosso setor, que cuide melhor da nossa coordenação, que cuide melhor da nossa comunicação e que a gente desenvolva a liderança. Quantos nomes você falou aí, Panti, que poderia ser um comitê de notáveis, gente que tem uma brutal experiência no setor, e nós estamos falando de um grupo que está nos assistindo, tem muitos outros grupos que não estão aqui, que também tem gente brilhante aí. Então, nós temos conhecimento e competência, inteligência suficiente no Brasil para fazer um plano estratégico e enxugar a pauta, né? Dar um foco nas pautas que nós queremos trabalhar e botar realmente, arremangar as mangas, ir para o fronte e não terceirizar. O Brasil que dá certo não está na televisão. O Brasil que está certo está aqui nesse mundo que nós estamos discutindo, está no interiorzão, está na agroindústria, está num setor que mesmo na crise gerou mais de 5 mil empregos, né? Que mesmo na crise continua gerando receita para os municípios, para os estados, para o país, que mesmo na crise continua gerando alimentos para a população e que, não tenho nenhuma dúvida, será alavanca para sair da crise, inclusive. Então, nós temos um papel fundamental nesse contexto, mas nós temos que saber aproveitar isso. Nós temos aqui a Janice Zanella, né, Janice, chefe-geral da Embrapa Suínos Aves, ela fala assim, nos Estados Unidos existe uma campanha feita pelos próprios produtores, convidando a sociedade para que os consulte sobre produtos, né, sobre os produtos deles e que a própria família deles consome, né? Uma sugestão já em relação à visibilidade, à comunicação. O Cláudio Cracker fala assim, o aumento do consumo das carnes passa pela melhoria do poder econômico. Nos últimos anos, o consumo per capita aumentou um pouco em função do poder econômico. E o que devemos fazer? Acho que para aproveitar esse momento. Essa é uma pergunta, né? Você fala de oportunidade, você fala de mercado, você fala das pessoas comendo em casa, daqui a pouco, né? Eu estou olhando por um contexto muito macro e eu fiz um voo bem alto, bem estratégico. Mas se eu quiser descer um pouquinho, vir para o campo tático dessa discussão, tem uma coisa muito fácil de nós fazermos e que a gente explora pouco no Brasil, mas não é por incompetência da agroindústria. É pelas amarras burocráticas de um país que, para você aprovar um produto no Brasil hoje, você tem dificuldades imensas de aprovação, e muitos que trabalham com isso sabem.
mas tem uma coisa relativamente simples de fazer do tático, nós precisamos mudar a forma de apresentar os nossos produtos para o consumidor, né? Nós não precisamos só apresentar industrializados ou só pratos mais elaborados ou só um segmento. Nós temos visto oportunidades de produtos in natura, de cortes especiais. Nós temos que criar o Angus do suíno, o Angus do frango, começar a explorar alguns cortes, começar a explorar esse consumo mais in natura. Nós temos N oportunidades. Nós somos um país continental, com uma culinária muito diversa, muito rica, e que nós temos que fazer os nossos produtos entrarem em todas as refeições do brasileiro, no café da manhã, no almoço, da janta, mas ofertar mais diversidade de produtos. Como que a gente faz isso? Tem que simplificar a vida de custo de uma fábrica, de um frigorífico. Hoje a carga tributária sobre a estrutura é muito pesada, que exige que você acaba tendo dificuldade de fazer alguns produtos mais simples, alguns mix mais simples, né? Mas dá para fazer isso. Por isso que eu digo, eu quis fazer um voo bem alto, estratégico, mas a gente também pode olhar um pouco do tático, que dá para fazer algumas coisas que rapidamente mexeriam o ponteiro com relação a consumo, porque botaria mais gente na cadeia de alimentação, né? Você quer fazer algum comentário, Lucas? Eu posso ir para as perguntas. Só o Ribas comentou, eu digo para o pessoal, apertem os cintos que a gente tem bastante coisa para falar e está ficando bom o assunto, tá? Tem muita verdade para ser dita ainda. Mas ele pediu para comentar a respeito do Vale do Silício, e realmente a gente sabe hoje, isso é um fato, não é mito, como vários outros que são falsamente disseminados. A verdade é, aonde a gente tem agroindústrias, produção de aves, suínos, bovinos de leite, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano das cidades é maior. Então, várias cidades do interior que tem uma ótima estrutura econômica e social de bom desenvolvimento graças a isso, né? Acredito que seja esse a linha de pensamento, Ribas, do novo Vale do Silício. Isso aí. Bom, nós temos o Vale do Silício aqui em Santa Catarina, Florianópolis é o nosso Vale do Silício. A Agri está dentro do Vale do Silício, uma empresa de tecnologia, como tantas outras que estão aí fazendo um trabalho brilhante, um trabalho de construção de tecnologias. Mas eu quero, antes de falar da tecnologia, tu falou 2 pontos que são bem relevantes, do IDH dos municípios onde nós estamos presentes, né? Se os prefeitos, agora se algum estiver me ouvindo, que me perdoe, mas eu preciso ser muito honesto e exercer o valor franqueza aqui, né? Se os prefeitos soubessem fazer conta, eles não dariam subsídios para as empresas urbanas. Eles dariam subsídio para construir aviário, para construir galpão de suínos. Porque a gente tem alguns cálculos que foram feitos junto com a CNA, e eu acho que até o pessoal da Embrapa participou aí, da Janice, em municípios de até 20 mil, 30 mil habitantes, o retorno que um aviário de 30 mil aves dá para o município é maior do que a grande maioria, mas a grande maioria dos estabelecimentos comerciais urbanos daquela cidade. Então, senhores prefeitos, deem terraplanagem, deem energia elétrica, porque dá muito mais retorno para o município ter um aviário. A gente costuma olhar, o município tem IDH alto porque tem um frigorífico, negativo. Os municípios que têm aviário e que têm galpão de suínos têm IDHs altos, porque tem altos retornos com essas atividades nas suas, porque o valor agregado daquela produção é muito grande. O fundo de participação do município aumenta significativamente para aqueles municípios que possuem atividade de produção de aves e suínos, porque é uma atividade de intenso consumo de valor, de intenso movimento de valor, e isso gera retornos bem expressivos. Eu acho que isso precisa ser muito bem entendido e é mais um elemento para nós vendermos, né? Por outro lado, quando eu falo do Vale do Silício, eu estava comentando, inclusive, hoje com essa repórter do Estadão, da Folha de São Paulo, desculpa, a respeito do movimento que eu tenho percebido, que eu estou achando extraordinário. Eu comecei minha vida como extensionista muito tempo atrás, nem vou falar o ano para a pessoa não fazer conta, mas foi bastante tempo atrás, né? Quando eu era extensionista, qual era a nossa maior preocupação? Era o envelhecimento do meio rural, o êxodo do pessoal mais novo. O que a gente tem visto neste momento, Lucas e Panti, é a piazada tomando conta das granjas, assumindo o controle das granjas, gente nova assumindo, porque a tecnologia está vindo, está dando facilidade, aumentando a qualidade de vida, melhorando a qualidade de gestão, facilitando os trabalhos, as rotinas, a tomada de decisão. A gente tem visto, eu vou em granja, aí eu vejo lá um cara
Piazão lá com o celular controlando o aviário dele, controlando a creche de suíno, controlando o galpão de terminação. Nós estamos vendo uma verdadeira revolução tecnológica acontecendo no campo, alheio a toda essa enxurrada de má notícias que a gente vê do país. Nós estamos vendo um país dando certo, um Brasil dando certo no meio rural, investindo em tecnologia, galpões muito automatizados, energia solar, energia eólica. Nós estamos vendo as automatizações, a internet das coisas acontecendo dentro do galpão, começando a ter o aviário autônomo, o galpão de suíno autônomo, tomando decisões, o próprio sistema tomando decisões de ajuste, de configuração do aviário. É uma verdadeira revolução que está acontecendo e nós estamos só no início desse processo. Nós estamos só começando isso, porque a gente ainda tem restrições de internet a campo, que ela é de baixa qualidade, de baixíssima qualidade. Né? A gente está tentando fazer um convênio em Santa Catarina aqui, com uma das empresas aí para dar uma internet rural de melhor qualidade aí, a um custo baixo, mas a gente ainda tem restrições para essa transmissão de dados, a gente ainda tem é cara a tecnologia ainda no Brasil, para você botar sensores, botar painéis de controle, mas a gente começando a incentivar isso, e essa piazada assumindo o controle, nós vamos dando escala para isso, e essa tecnologia certamente vai ficando mais acessível, e nós vamos usufruir, e nós vamos beneficiar a sociedade, porque isso vai trazer ganhos produtivos, porque uma capacidade de resposta mais rápida, não vai depender do olho humano, da percepção humana, nós vamos ter respostas mais rápidas, um lote de frango que é medido em horas, a gente vai ter respostas mais rápidas, a gente vai ter ganho de bem-estar animal, que a gente já é referência em bem-estar animal no mundo, mas a gente vai ter ganhos nisso, e a gente vai ter um outro ganho direto ou indireto, aí, que é um ganho de biosseguridade. Menos gente acessando as granjas, menos gente precisando tomar contato com os animais, porque o ser humano é um veículo de contaminação, né? E que a gente pode ter ganhos também nisso. Eu até brinquei com a menina da Folha de São Paulo e falei, meu sonho é nós temos, o nosso agropecuário vai ser uma sala igual a da NASA, cheia de monitores, e vamos cobrar tudo ali. Né? E vamos conversar online, em tempo real, com o produtor, e vendo o comportamento e tomando decisões, algumas decisões, o próprio sistema tomando, o algoritmo tomando decisões, mas é o futuro que está aí. E aí veja a transformação que o nosso papel passa a ter. Nós temos que ser a inteligência que gera inteligência, né? E não mais meros operadores. Não podemos mais ser braço e perna só do processo. Nós temos que ser a inteligência que gera inteligência. Então, eu fico entusiasmado, eu sou um apaixonado pelo setor, fico entusiasmado com as oportunidades que se abrem à nossa frente, né? Antes o Ribas foi falado, né, sobre se o Vale do Silício, né, se Santa Catarina está sendo esse Vale do Silício. Os jornalistas já comentavam que o Everton, que você falou antes, era o nosso Steve Jobs da suinocultura. Nós brincamos com ele que ele ia ganhar esse apelido aí no setor, mas foi aí, né, trazer tecnologia. E sobre o teu comentário, Ribas, né, se falava muito da indústria 4.0, acho que esse momento já é uma indústria 5.0, onde máquina conversa com máquina, e onde a inteligência artificial usa, né, a partir dessa mineração de dados, projeções, né, a partir de milhares de combinações possíveis, né, e isso já está se vendo, né, dentro do agronegócio, da produção de frangos. Eu tenho um comentário aqui tem o comentário do Cleverson Brandeleiro, muito boa discussão, o Newton Ishikawa, desejando uma boa noite, porque eles que já escureceu enquanto a gente conversava. Humberto Borges comenta assim, outro ponto, frango é a proteína com menor impacto ambiental e de melhor conversão alimentar, é o alimento do futuro, falando de frango. O Maurício, da AgroSul e Harter, falou, ótimas colocações, Ribas. O Márcio Astrana acompanhando, excelente abordagem. Hugo Tarragô também falando, temos que falar o que fazemos, mostrar em detalhes o nosso trabalho com o meio ambiente para o Brasil e para o mundo. O Luciano Reis mandando um abraço para a equipe aí, o Léo Schlitter falando assim, ótimo posicionamento, precisamos parar com a nossa síndrome de impostor, sobre falar mal da gente mesmo, né? O Heriberto Sela fala assim, excelente iniciativa do Núcleo VET, nosso agro é super top, não é pop, nosso é super top. William Pavlik falou assim, nosso setor serve de exemplo para o momento da pandemia mundial que vivemos, com os seus controles cuidadosos. A Luciane Surge, da Cidasc, que fala assim, a agroindústria deve mostrar todo o cluster de negócios que envolve o setor, e que vai desde fábricas de equipamento, transportes, gráficas, e vai até
até o borracheiro, né? É uma cadeia complexa e extensa, né? Aí o pessoal comenta aqui, a Ana Seron, da comunicação do governo do estado, fala assim, o setor precisa reinventar a sua forma de comunicar. O agro focou no trabalho duro e deixou de se mostrar para o mundo. Comentários ainda sobre o colega Denis Heck fala assim, precisamos realmente mudar o foco. Concordo com a posição de criarmos personalidades do agronegócio, divulgando a nossa rotina do bem fazer. E aí vai. O pessoal também comentou a questão de biosseguridade, né? Falando das possibilidades que isso se abre, né? Temos também tecnologia auxiliando na criação e possibilitando maior segurança de biosseguridade em granjas. Aí, pessoal do gabinete do secretário da Agricultura, do Ricardo Gouveia, mandando parabéns ao RIBA pelas excelentes colocações, né, e pela iniciativa. Secretaria de Agricultura e Pesca, a produção de alimentos passa por experiência. Criar essa ligação com o consumidor e a sociedade em geral é fundamental, ainda, né, comentando justamente isso. O colega Edson Klein falando assim, parabéns participantes, muita informação e de muita qualidade. O Geraldo Chucuri comenta, sobre o subsídio ao agroprodutores, na Dinamarca o governo subsidia a população e a repopulação para o controle sanitário e investimento em biossegurança, falando aí do exemplo de outros países, né? Lucas, quer fazer alguma colocação nesse sentido? Gostaria só de... na verdade, o tempo está longo. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu tenho listas de coisas que eu escrevi para continuar a conversa, quem sabe numa próxima. Mas a gente tem realmente muitas oportunidades, Panti, felizmente, né? A gente é muito privilegiado por estar onde a gente está. E como o Ribas comentou, a gente tem notáveis aí, notáveis que tem que ser e tem que assumir o protagonismo, essa difusão de conhecimento e ser fonte de informação realmente, né? Sem dúvida aí o Ribas é um embaixador, como ele comentou, para defender, e cada um tem que assumir a sua responsabilidade em relação a isso. O secretário Ricardo Gouveia comenta assim, Ribas, temos um projeto na Secretaria de Agricultura, estabelecido pelo governador, de levar a internet ao meio rural e telefonia, né? Porque realmente não adianta a gente falar de tudo, de toda essa informatização, se ele não tiver acesso sequer à internet, né? O Cleandro fala assim, quem roda o país sabe que todos os municípios que têm suinocultura e avicultura forte são cidades abundantes, né? Sobre isso. De novo, o Ricardo Gouveia comenta assim, que levar a internet de qualidade para o campo está como prioridade e meta definida. O Hamilton Ferreira fala assim, ótima abordagem, parabéns e que tenhamos mais interlocutores, né, justamente sobre esse conselho. O Jongo fala assim, uma ótima notícia, Ricardo, sobre a implantação e prioridade de internet no campo. Isso vai ajudar muito o nosso setor produtivo e permitir ainda mais uso das tecnologias. Sobre a tecnologia, né, e sobre as mudanças a partir desse momento, já vinha acontecendo, né, dentro das indústrias, né, uma orientação, Ribas, aí eu te pergunto, uma orientação no sentido de não abrir, de não haver trânsito de pessoas, de não se fazer visitação, de não se abrir de forma inocente, muitas vezes, a visitação nas granjas, né? Acho que daqui para frente mais do que nunca. E aí tem tecnologia, né? Aí tem robô que alimenta suínos, aí tem a web consultoria, que também pode oferecer serviços. Como é que ficou a orientação? Como é que segue, né? Ou se esses protocolos mudaram em relação a isso, né? Visitação, entrada de pessoas, aperta esse protocolo? Nós colocamos mais rigor ainda nesses protocolos, porque no momento de risco sanitário que a gente vive, no momento que a gente tem aprendido muito com essa pandemia aí, mostra que quanto mais rigor nós tivermos, mais protegidos estarão nossos plantéis. E aí nós temos que fazer uso da tecnologia mesmo, né, Panti? Fazer visitas 3D, fazer uma série de outras formas de a gente dar visibilidade ao que a gente faz. Mas, fundamentalmente, talvez, eu gosto muito da ideia da gente criar fazendas modelos para visitação, para mostrar para a sociedade como é. Aquela não é uma granja de intuito comercial, ela é uma granja de intuito educativo. E nós usarmos este educativo para as pessoas, criar as visitações, criar um frigorífico de visitação, são investimentos muito baixos perto do retorno que podem dar. Nós somos um setor que mexe muitos bilhões de reais no Brasil hoje e que a gente pode, sim, de novo, com planejamento estratégico, de uma forma organizada, com coordenação, a gente pode fazer esses movimentos e existe recurso para isso. O que falta realmente é a gente conseguir convergir essas coisas, entender, Panti, que
alimento é uma questão de soberania nacional. Na língua inglesa se fala muito safety food, né? Que a gente tem uma tradução um pouco torta aqui, mas essa segurança alimentar sob a ótica de soberania. Países que dominam a produção de alimentos têm melhores condições de serem países protagonistas na economia mundial e de liderarem políticas mundiais. Quem não consegue fazer isso somos nós hoje. Nós temos que mudar esse nosso patamar de atuação. Eu vi você citando aí, Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, uma enorme parceria que nós temos, aí o Ricardo, o Mioto, todos eles são parceiros incansáveis na luta pelo setor aqui, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos de mais soldados, porque, de novo, como eu falei lá no início para o Lucas, o grito dos maus ele é muito forte, são poucos maus, mas gritam muito contra o silêncio dos bons. Nós precisamos de soldados dos bons. E aí tem soldados com planejamento estratégico, tem soldado que pode fazer como um formigueiro, né? Operações e tarefas diferentes. Tem o soldado que vai cuidar de sanidade, tem o soldado que o que ele sabe fazer é produzir, mas nós temos que ter soldados que saibam acessar os nossos clientes, os nossos consumidores, a sociedade, a comunidade, que saibam fazer o planejamento, que sejam embaixadores do nosso negócio. Enfim, nós temos que criar essa estrutura que ela é fundamental, porque senão nós vamos estar sempre ganhando quando os ventos nos levam para a direção certa e perdendo quando esses ventos não soprarem. Nós não podemos ficar dependentes dos ventos. Nós temos tecnologia e conhecimento para poder navegar mesmo contra o vento. Então, nós precisamos ter planejamento, que passa pela coordenação, que passa por comunicação e, fundamentalmente, por uma palavra que eu não usei aqui, mas eu dei ela em contexto, mas não usei ela especificamente, lideranças. Nós precisamos ter lideranças no setor fazendo o seu papel e exercendo esse papel. Como eu falei para o Lucas antes, desde a liderança que atua no seu ecossistema pequenininho, no município, na comunidade, até aquelas lideranças estaduais, as lideranças federais. Mas nós precisamos começar a ter esse mapeamento e criar um comitê. Eu sou muito favorável, tenho falado muito disso em muitos ambientes aí, de criar realmente um comitê, um conselho de notáveis que gere o planejamento estratégico. A gente não pode delegar isso ao governo, o governo tem outras prioridades, o governo precisa cuidar de outras coisas, o governo precisa cuidar do social, e nós queremos cuidar do futuro para que o governo tenha dinheiro para gastar no social. Porque até você fez um comentário, eu realmente não acredito em subsídios, o Brasil não tem dinheiro para fazer subsídio, nós somos pobres, nós temos que se entender como pobre. Um amigo meu falou esses dias, o Brasil ficou chato antes de ficar rico. Porque os franceses são chatos, mas são ricos. Eles podem. Né? Nós ficamos chatos antes de ficar rico. A gente quer botar lei de país rico num país pobre. Eu tive que ouvir, há um tempo atrás, um procurador do Ministério Público do Trabalho falar que ele quer 30 horas de jornada. As outras 30 horas de jornada, esse cara vai trabalhar. Porque ele vai precisar fazer renda. Aí ele vai trabalhar de Uber, ele vai trabalhar de carpinteiro, de pedreiro, e se ele se machucar, essa conta vem para nós, porque nós vamos ter que cuidar dele. Então, o brasileiro precisa trabalhar. Não é 30 horas, nós temos que trabalhar 50 horas. Nós somos pobres, nós temos que... eu não conheço ninguém que tenha ficado rico ou que tenha conquistado uma qualidade de vida sem trabalho. Tem os ilícitos. Não está no nosso radar, não está no nosso mundo, isso não nos pertence. Para o nosso mundo é trabalhando, nós temos que trabalhar, mas nós temos que trabalhar com inteligência, nós temos que trabalhar com coordenação para fazer as coisas certas, mas a gente precisa parar de criar obstáculos, a gente não pode ficar chato antes de ficar rico, nós temos que primeiro criar riquezas para poder distribuir, porque eu aprendi com um professor da Nova Zelândia que não tem discurso verde que suporte um balanço vermelho. Então não adianta, nós temos que fazer um balanço verde para fazer discurso verde. Ou um balanço azul. Eu, como gremista, gosto muito de balanço azul. Né? Então, o balanço ele tem que ser positivo para mim ter o que distribuir. Eu não posso distribuir pobreza, eu tenho que distribuir riqueza. Nosso setor distribui riqueza. Veja uma conta bem simples, Pante. Nossa cadeia, em anos excepcionais, que tudo dá certo, nós fazemos 3% de margem de lucro, o nosso setor. Ou seja, é o melhor programa de Bolsa Família do planeta. É o melhor sistema de distribuição de renda do planeta. Porque de cada R$100 que um empresário, empreendedor ou acionista põe no negócio, 3 ficam para ele e 97 ele distribui ao longo da cadeia.
ele distribui, como a Luciane falou ali da Cidasc, né? Ele distribui para o borracheiro, ele distribui para o motorista do caminhão, distribui para o produtor, para o colaborador. É o melhor investimento. O governo não precisa fazer Bolsa Família, investe no agronegócio. O agronegócio é a melhor distribuição de renda e a mais inteligente, porque distribui renda para quem trabalha e não distribui renda para quem é assistencialista ou para quem quer sugar do Estado. Então, eu não acredito em subsídio, eu acredito em trabalho. Nós temos que ser geradores de riqueza. Nós temos aqui mais uma participação aqui, a Alessandra Ferraz, falando novos tempos na nossa indústria com a tecnologia, um comentário da Alessandra. Luiz de Bortoli, né, falando que é fantástica a abordagem. O Beto Kurzel, ele falou o seguinte: visito minha irmã em Trindade do Sul há anos. Impressionante a evolução daquela localidade com a unidade de abate de frangos. Isso está se refletindo na qualidade de vida, no IDH de toda a região, né? Não impacta só localmente, né? Mas também... Antes, me permita te interromper, eu tive em Trindade há uns, 90 dias atrás, e esse comentário é super feliz, porque quem conheceu aquela cidade antes e agora, depois da agroindústria, a paixão daquelas pessoas pelo emprego, a carência daquelas pessoas de ter alguém que converse com eles, e agora tem uma empresa que conversa com eles, eles têm emprego, eles têm assistência. É impressionante a transformação. Tu vê o brilho no olho das pessoas. Ou seja, é muito bonito o exemplo, eu não pude deixar de te interromper. Coisas do Beto Kurzel, que conhece muito bem a região, né? O Felipe Hoffman fala assim: excelente a discussão, precisamos tornar visível a qualidade do nosso setor, o bem-estar animal e a alta qualidade dos produtos que produzimos. E a Cíntia Zanuzzi fez um comentário interessante: a construção da relação dessas cadeias, né, com órgãos públicos, universidades, entidades e o consumidor é um investimento que exige tempo e pessoas. As entidades do setor podem ser as protagonistas, né? Eu acho que vem exatamente como você falou, não é o governo que vai protagonizar isso. Talvez as entidades e sociedade civil organizada é que vá assumir esse papel, né? O Wagner Portes comenta assim: parabéns aos participantes, muita informação e excelente discussão. E o Kleber Bartz fala assim: qual a visão perante pequenos produtores independentes neste contexto moderno? Aí tem um falando da Grêmio aqui, que eu vou cortar esse comentário, porque não é pertinente. Mas eu deixo para ti. Então, assim, que visão você tem, né, perante aí os pequenos produtores independentes? Onde é que eles ficam nessa cadeia ou nesse processo de tecnologia, de modernização? Tem mercado para todo mundo, tem mercado para todos, tem nichos de mercados espetaculares, né? A gente não explora nada de turismo rural hoje, nós poderíamos explorar ou produtos coloniais, mas produtos de alta qualidade para nichos de mercado, para vender na comunidade, ou até mesmo porque o pequeno produtor dentro da agroindústria ele funciona muito bem. Ele está suportado por uma estrutura da agroindústria, ele funciona muito bem. O problema do pequeno produtor não é ser pequeno. Ele não pode ser pequeno e ineficiente. Ele precisa ser pequeno e eficiente, né? Então, não está relacionado ao tamanho. Óbvio que escala ela é relevante em muitos momentos, mas ela não é a única variável importante. Tem espaço para todos, nós temos que explorar bem esses espaços aí. E tem muitos projetos, a Matéria e Pagre aqui, fazem projetos legais aí de agroindústria familiar. Eles têm espaço para todo mundo. Olha o exemplo das cervejas, que se expandiram, a quantidade de cervejas artesanais, a quantidade de vinícolas, que é um patrimônio brasileiro hoje, e que eu citei lá no início, né, da premiação que o Brasil recebeu aí, extraordinária. Nós temos que criar esses selos de qualidade, explorar esse mercado aí. Tem mercado para todo mundo. Não adianta eu, como um pequeno frigoríficozinho ou um pequeno produtor, querer competir com marcas grandes. Eu tenho que explorar nichos de mercado, tem espaço para todo mundo. O que nós temos que fazer é, de novo, coordenação. Eu sou chato nesse tema, mas nós temos que ter coordenação. E não dá para delegar para o governo isso. Isso é um papel do setor. Eu vou fazer uns comentários finais aqui, Lucas, aí eu passo para ti, para a gente encaminhar para as perguntas, falas finais, né? O secretário Ricardo Gouveia falou, né, gostaria de dar os parabéns ao Nucleovet, ao Ribas, pelas excelentes colocações. O pessoal da RoboAgro, né, dando parabéns pela live, belíssimo conteúdo e condução. A RoboAgro, ele faz uma propaganda junto aqui. O robô alimentador de suínos parabeniza pela iniciativa, mas comentando a questão do uso de tecnologia no presente e num futuro próximo, né?
e aí finaliza o secretário falando assim, o agronegócio precisa informar melhor a população urbana, demonstrando as cadeias produtivas. Aí, Ricardo Gouveia. Nós temos alguns outros comentários que eu não vou conseguir ler todos agora. Lucas, eu encaminho para ti, então, para fazer essas considerações finais da nossa entrevista de hoje. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade do Ribas, a ilustre presença dele aqui, agradecer a Punch também pela condução, e eu fico feliz de estar, como eu falei, privilegiado nesse setor. Tem muita, mas muita gente boa, os notáveis, as pessoas que eu aprendo todo dia, que eu fico feliz em conhecer, e realmente é uma coisa, chega a ser idiota, mas se as pessoas entendessem que nós que conhecemos o setor, comemos carne de frango, de suíno, embutido, tomamos leite, se fosse ruim, a gente não comeria, não tomaria, né? E, enfim, tem coisa que não tem como explicar. Eu, além de agradecer vocês, agradecer quem continua aí por mais de uma hora nos acompanhando, eu queria parabenizar o Núcleo VET, que são várias pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça. A função de uma entidade, como foi comentada, para estar levando informação, e cada um que está aqui assistindo leve essa responsabilidade de, além de trabalhar duro, comunique e leve à frente a informação e vire uma fonte de informação. A campanha Proteína Animal, que está tendo essa live, vai ter várias outras ações, ela não para por aqui, ela continua. De 15 em 15 dias, o Núcleo vai ter uma live ser um conteúdo técnico de aves, suínos ou bovinos de leite, e a live seguinte vai ser com nutricionistas, médicos, personalidades do setor, enfim. Contamos com a presença de todos e a comunicação. A gente quer levar informação verdadeira a todos. Obrigado, Punch. Obrigado, Ribas. Tem um comentário final aqui, eu vou fazer uma perguntinha aqui, né? Um colega, Humberto Borges, fala assim, frango orgânico, uma ótima oportunidade para o pequeno produtor, fazendo um comentário em relação ao nicho de mercado. O Cleverson Brandeleiro fala assim, não seria possível galpão escola? Já o pessoal pensando já nessa ideia de abrir para a educação. E aí, o galpão escola, a gente está falando de futuros consumidores, né? Porque nós, adultos, já sabemos que a gente gosta, né, de tudo isso. Agora nós temos uma geração nova aí que pode ser cooptada a qualquer momento por outra filosofia, né? Então, que também é uma responsabilidade grande, né? Não na nossa geração, mas na próxima já tem um compromisso. Eu conheço uma empresa aqui no oeste de Santa Catarina, São João do Oeste, que faz uma visitação, é gado de leite, né? Mas que leva escolas para fazerem visitações. E muitas vezes é a primeira vez, embora estejamos no interior, é a primeira vez que uma criança vê uma vaca de leite sendo ordenhada, enfim, né? Eles fazem ordenha mecânica, mas nesse momento eles mostram. E daqui a pouco a gente corre o risco de ter criança que não conhece suíno, que não conhece frango, porque pai não está ligado ao campo, né? Então tem um compromisso grande pela frente aí, mas muitas ideias surgindo. Ribas, eu agradeço, né? Também em nome do Núcleo VET, também agradeço pela tua participação, agradeço pela participação de todos os colegas que durante toda a tarde aí pensaram junto. Acho que essa é uma oportunidade, né, Lucas, que o Núcleo VET propôs de um brainstorm, né? O Ribas provoca, lança uma linha de pensamento, né? O Lucas traz essa informação e os colegas vão participando. Daqui a pouco a gente chega no final de uma live dessa com uma série de ideias que, é claro, precisam ir para a prática em algum momento, né? Elas vão ter que se transformar. Ribas, palavras finais, você vê um horizonte próspero em meio a tudo isso? Diz que se a gente não fizer a lição, a gente não vai sair melhor dessa, mas estamos fazendo a lição? Eu sou um otimista, eu sou um apaixonado pelo setor, mas a paixão não é cega e o meu otimismo é responsável. Eu quero trabalhar para a gente construir isso. Eu vou deixar de tudo que eu falei, eu vou deixar 3 coisas que eu quero que todo mundo grave, né? A primeira delas, eu aprendi com um professor que eu tive numa pós-graduação que chamava Paulo Gaudêncio, um dos grandes pensadores do mundo corporativo, e eu vou usar porque cabe nesse momento, né? A gente reclama muito da cruz que o setor carrega, porque o setor tem uma cruz muito pesada para carregar. Paulo Gaudêncio dizia assim, quando ele ouve alguém falar do peso da cruz, ele morre de pena da cruz, porque a cruz não escolhe ser carregada, né? O cara vai lá e carrega. Agora, o cara que carrega escolhe carregar. Eu não quero carregar a cruz, eu quero fazer parte da solução e não do problema. E aí eu emendo já na minha segunda mensagem o papel de cada um. O Lucas fez essa provocação lá no início, o papel de cada um. Não vamos pensar complexo, vamos pensar simples, mas vamos começar a fazer, porque essas somas do simples vai criar um ambiente extraordinariamente favorável para a gente construir um agronegócio muito mais forte, muito mais transparente e muito mais respeitado pela sociedade, respeitado pelo mercado. Isso é fundamental.
E eu encerro, né, Pancho, usando uma frase que eu estou usando sempre, que eu gosto muito dela e que nesse momento ela está super pertinente, né, que diz o seguinte, que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Que nós sejamos os homens fortes que peguem esses tempos difíceis e os tornem mais fáceis. Eu acho que nós temos um compromisso, porque a geração que nos antecedeu nos entregou um agronegócio brilhante, competente, que com todas as dificuldades, sem tecnologia, sem logística, sem nada, conseguiram botar salame em São Paulo, presunto, e fizeram uma coisa extraordinária que foi a nossa agroindústria, que é maravilhosamente linda de se ver a história da nossa agroindústria e que nasceu em Santa Catarina e que hoje está no mundo inteiro, para 150 países. Nós não podemos fazer nada menos do que transformar isso em algo muito melhor e mais forte ainda, fazendo nossa, entregando para a próxima geração uma agroindústria mais competente, mais transparente, mais respeitada e, com certeza, participando do prato de todos os países do mundo e de todas as famílias, da minha família, da família de todos vocês, aí, com alimentos saudáveis e muito saborosos e competitivos. Muito obrigada. Obrigada, Ribas, mais uma vez. Obrigada, Lucas, pela mediação, pela condução desta tarde. E fiquem de olho nas nossas mídias sociais. Assinem e se inscrevam no canal do Núcleo VET, acompanhem nas mídias sociais a programação da nossa próxima live. A gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você. Fica mais um pouquinho aí que tem um videozinho aqui na sequência para a gente passar. Boa tarde a todos vocês. Estamos trabalhando 24 horas por dia, mesmo com o coronavírus, para que não falte alimento nas famílias. Seguimos trabalhando. Dependendo de nós, do agronegócio, continuamos firmes e fortes. Não deixaremos faltar o alimento necessário para as nossas famílias. Estamos aqui trabalhando para dar alimento para a minha e para a sua família. Precisam muito de nós. Levar saúde através de nossos alimentos. Estamos preocupados em garantir o alimento para o povo brasileiro. Respeitando segurança e qualidade. Nós que somos a parte que leva o alimento. Estamos aí firmes e fortes. Lavando e higienizando nossos caminhões para proteger o Brasil do que der e vier. A gente não vai parar. Foi longe para manter as bombas abastecidas. Garantimos o produto para que não possa faltar. Estamos aqui todos os dias para que não falte nada para vocês. Logo, logo isso passa. Tudo isso vai passar. Mas eu tenho fé em Deus que essa epidemia vai passar. Logo isso vai passar. Estamos trabalhando por você. Fique na sua casa. Fique em casa por nós. Fique em casa por nós.